De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de educação midiática. Então, eu estava falando para vocês da questão sobre o Big Data ou simplesmente a análise de dados. E mostrei que o recolhimento das informações iniciais, ou seja, dos dados brutos, ela é essencial para a grande finalização do nosso sistema, do nosso produto, ou seja, da tomada de decisão. A gente entendeu que isso é um processo e que esses dados brutos, inicialmente recolhidos, eles podem ser utilizados para diversos tipos de sistemas diferentes, para diversos tipos de tomadas de decisão diferentes. Quero que vocês pensem o seguinte: uma das informações básicas que a gente tem em cima de qualquer tipo de marketing, de qualquer empresa, é qual o tipo do meu cliente, qual é a característica principal desse meu cliente. Vamos imaginar que o produto, essa empresa que eu estou ali a trabalhar, uma empresa de cosméticos, o principal cliente que eu tenho ali seria algo como mulheres, não necessariamente só mulheres que compram, tá, gente? Mulheres é o principal perfil que eu tenho ali dentro do meu cliente. Mulheres na faixa ali de idade, ali, principalmente ali por volta de 25 anos. Ah, só são as de 25 anos que compram? Não, esse é o perfil máximo que eu tenho. Por volta de 25 anos. Normalmente ali o maior fluxo de venda está sendo ali na cidade de São Paulo. Então, eu sabendo essas informações, eu sei como fazer o tratamento em cima disso. Se ali aquele produto que está sendo levado para estas mulheres naquela localidade, ou seja, nessa cidade de São Paulo, será que aqueles clientes já estão saturados, já aquele mercado já está saturado? Então eu começo a tirar essas informações dali. E quando eu digo a média de idade é 25 anos, eu só consigo dizer o seguinte: os produtos vão ser para mulheres de 25 anos. Será que a informação, o sistema final, ele vai trabalhar somente no tipo do produto? Não. Eu posso dizer até que isso também pode ser usado para o marketing. O tipo da propaganda, o modo como esse conhecimento vai ser levado para essa minha clientela, também tem que ser adequado àquela idade. É só pensar o seguinte, gente, vamos imaginar que você vai trabalhar em cima do marketing para crianças, um produto para crianças. Você vai produzir, você vai estar junto a pessoal do social media, do lançamento do próximo DVD da Galinha Pintadinha. A pergunta é: quem compra esse tipo de produto são os pais, certo? Mas eles são instigados pelos filhos, pelas crianças. Então você tem que pensar em como eu vou levar essa publicidade para que essas crianças queiram ver aquele tipo de produto, chamem a atenção para aquele tipo de produto. Então utilizar algo como publicidade mais colorida, músicas. Então é justamente isso, através dessas informações eu consegui gerar o meu produto final. Então vamos lá, vamos retornar aqui para o nosso slide de hoje. Então, pessoal, vinha falando para vocês sobre a questão dos dados, o ciclo de vida dos dados. Então a gente vê que inicialmente ali, revendo todo o ciclo de vida, antes de produzir qualquer tipo de produto, qualquer tipo de sistema, você tem que vivenciar esse ciclo, você olha esse ciclo, vivencia esse ciclo antes de produzir. Até mesmo esse joguinho, esse aplicativo que você está pensando, você vivencia tudo isso antes. Obtenção de dados. Preconiza a realização de tarefas de avaliação e seleção de dados primários e seus metadados a partir do processamento de arquivos de texto, do monitoramento de uma rede de sensores, de consultas às bases de dados de sistemas legados, de dados oriundos da web, dentre outros. Ou seja, eu tenho que verificar todos os possíveis canais para recolhimento desses dados, nem que seja aquele feedback que eu vou receber através de uma rede social, nem que seja mesmo naquela pesquisa que a gente contrata, aquelas empresas que sai a pessoa com uma pranchetazinha fazendo várias perguntas para o público em geral. Então eu tenho que verificar tudo isso. Ingestão de dados, trata da transformação à carga de dados primários advindos de fontes diferentes e formatos diversificados em uma base de dados centralizada. Esta etapa implica em organizar e representar os dados de modo a inserir os recursos pré-processados em um repositório de dados principal, mitigando os esforços futuros da geração da informação relevante. Gente, a ingestão de dados, para nós,
seria justamente você criando o banco de dados, o software ali. Você cria o banco de dados e como esses dados que você obteve lá naquela pesquisa, como é que eles vão estar armazenados dentro do banco de dados. Então é você alimentando a base de dados. Exploração de dados. Está alimentado, o banco de dados está alimentado, ele pode continuar recebendo e deve sempre obter novos dados. Mas ele está ali cheinho, está gordinho, então chegou o momento de trabalhar na exploração desses dados. Privilegia a execução de estudos preliminares para estabelecer as conjecturas iniciais acerca dos dados disponibilizados em relação à informação requisitada. Neste sentido, esta atividade é importante para o estabelecimento do fluxo de trabalho, o workflow, definindo o roteiro de como relacionar os dados primários à informação relevante. Então aqui seria justamente, você tem a base de dados ela alimentada, e de como eu vou retirar, como eu vou trabalhar em cima daqueles dados. Turminha, para nós da informática, isso aqui é um momento de grande importância. Por quê? Porque normalmente a base de dados é bem provável que, raríssimo, você estar sendo contratado, você está numa empresa e eles estarem criando o banco de dados. Ou seja, a empresa está nascendo. Normalmente o que a gente vê é que a empresa que a gente vai trabalhar, ela já tem uma base de dados. Imagine que você foi contratado, você acabou de ser contratado para a parte de TI, para dentro de uma loja como as lojas americanas. Lojas americanas já existiam há diversos anos. Então eles têm já essa base de dados que continua ainda sendo alimentada. O que eles querem que você faça é que você encontre novos valores para os dados que eles já têm. Então, o seu trabalho é criar novos caminhos para esses dados, explorar esses dados. Então, quando eu digo, o meu cliente principal, ele tem em média 25 anos. Como a empresa, como essa loja já utiliza essa informação? Que os clientes principais, os clientes que mais compram, têm 25 anos. Eles utilizam isso no marketing, fazendo publicidade direcionada. É só isso que estão utilizando? Só desse modo? Aí você tem que pensar em novos meios de fazer isso. Então, além dessa publicidade direcionada, eu vou verificar quais são os setores no Brasil, ou seja, se essa minha loja, estou falando da loja americana, todo o Brasil, mas 25 anos, isso é para todos os locais? É 25 anos para mulher e homem também? Será que o homem é 25 anos e mulheres 25 anos? Será que teve essa coincidência? Não, peraí, estamos vendo aqui que tiramos a média geral. Agora, tirando por sexo, a gente percebe que as mulheres elas são normalmente ali por volta dos 24 anos e os homens ali por média dos 28 anos. Então são faixas diferentes, são objetivos diferentes de vida. Então o marketing pode ser melhor trabalhado em cima desse público. A gente pode dizer até mais, é só pessoas de 25 anos que compram? Não. Tem vários outros, ou seja, pessoas de 50 anos. Então a gente pode direcionar a publicidade para normalmente a faixa etária daquela pessoa. Então é justamente isso, eu estou trabalhando em cima da exploração, estou melhorando as informações geradas, criando novos caminhos. A definição dos parâmetros, passo intimamente ligado às escolhas necessárias para o emprego dos algoritmos de aprendizado de máquina. Nessa atividade, por exemplo, converte-se os dados de entradas conforme os requisitos de manipulação do algoritmo de aprendizado. Transforma-se os dados de saída de modo a refletir uma saída legível aos seres humanos. Estabelece o intervalo dos parâmetros de entradas a serem considerados. E define-se os critérios de parada do algoritmo de aprendizado, o nível de confiabilidade exigido da resposta gerada, dentre outros. Gente, a definição de parâmetros, isso aqui pode dizer que é só nosso da tecnologia, só nosso dos desenvolvedores. Por quê? Porque a gente sabe, vou falar de algo que vocês viram lá na lógica, a gente sabe que você vai recolher o CPF de uma pessoa, o CPF da pessoa dentro do banco de dados, ele é de que tipo? É do tipo caractere. Ele não é um número, ele é de um tipo caractere. Apesar de todo mundo que olha pelo lado de fora diz, não, o CPF é um número, mas para nós, lá internamente, ele é do tipo símbolo, é um caractere. E como ele vai ser trabalhado ali? Eu posso, em cima disso, definir os parâmetros de transformação.
de como isso vai sair e de como essa informação, até mesmo do CPF, vai ser utilizada junto à empresa. Vocês sabiam que o número do CPF, ele não é aleatório não, gente. Aquele número ali significa alguma coisa. Aquela separação lá, algo como 086 ponto, aquele númerozinho inicial, os 3 números iniciais, eles apontam para algo como o local onde você nasceu, o local onde você retirou o teu CPF. E aí vem os outros 3 dígitos, ali indica algo como a data de quando você foi retirar aquele tal CPF, aquele documento. Então, cada um daqueles números ali, aqueles lotezinhos, não é à toa que existe aquela pontuação separando o CPF, 3 números, um ponto, mais 3 números, outro ponto. Por que é naquele modelo, gente? É porque na geração do CPF aquilo dali é uma informação. Só que a gente não vê isso como informação. Mas nós da tecnologia, quando vamos definir esses parâmetros, então quer dizer que dentro de um simples CPF já tem a informação de onde aquela pessoa é natural. Ah, ele mora no Piauí, mas ele nasceu em Minas Gerais. O CPF vai dizer isso. O CPF vai estar apontando esse tipo de informação. Então, entender esse tipo de informação, eu posso trabalhar melhor na tomada de decisão junto àquele cliente bem ali, aquele tipo de cliente. Implementação do modelo. Prima-se pela utilização dos algoritmos de aprendizado de máquina para estabelecer modelos a partir dos dados de entrada e saída. Iterativamente, isso envolve o emprego de estratégias de treinamento e de teste dos algoritmos para definição dos parâmetros mais adequados, dentre aqueles avaliados. Como resultado, deve-se abstrair um modelo que estatisticamente melhor represente as características dos dados utilizados. Então aqui, na implementação do modelo, eu definindo como será a cara do meu software em si. Eu poderia dizer que eu não quero nem seguir para o rumo dizer que isso aqui está ligado, porque está extremamente visível que é algo relacionado à inteligência artificial. Mas eu não estou nem querendo ir para esse lado, vamos pensar em algo mais simples, como um site. Eu sei que na definição dos parâmetros será como eu vou buscar os dados minha base de dados. Já na implementação do modelo, é justamente a cara, é justamente o front-end, é a cara do nosso site, como a minha empresa vai se apresentar para o cliente. E aí é a implementação desse modelo. E a utilização do modelo, uma vez estabelecido o modelo, pode ser utilizado para inferir informações sobre os dados em um ambiente de produção. Isso confirmará o poder da generalização do modelo em gerar informação relevante perante a situação do mundo real. Uma vez confirmado o poder de generalização, o modelo poderá ser empregado em tarefas intensivas em conhecimento. Ou seja, na utilização do modelo, é aqui que eu faço as tais simulações. Faço as possíveis simulações em cima de um sistema, aqui pensando como um sistema. Eu faço as possíveis simulações. Vamos pensar que você está trabalhando em uma empresa, no agronegócio. E nesse agronegócio, numa empresa que está ali o plantio de soja, você tem que avaliar o quê? No próximo ano. Quanto será plantado? Qual o tamanho do campo será plantado ali para a soja? Eu devo plantar mais soja, menos soja? Eu tenho que mudar a cultura? Quais são os dados que eu posso tirar disso? Seguinte, a soja, ela pode se repetir todo ano, no mesmo local? A gente pode plantar todo ano no mesmo local? Se eu for plantar todo ano no mesmo local, eu preciso fazer uma adubagem naquele local, naquele terreno? Aquela produção que houve esse ano, que vai haver ano que vem, a que foi esse ano, foi toda vendida? Ficamos com estoque? Então é necessário produzir o mesmo tanto, a mesma quantidade? A gente tem que olhar ainda questões do ano, intempérie do ano. Ano que vem é ano de El Niño. Então vai acontecer temperaturas diferentes em tais datas. Então, por esse motivo, a gente deve ter um cuidado maior na data do plantio. Então, tudo isso tem que ser levado em conta nesse sistema aí, na utilização desse modelo. E, por fim, depois de estar tudo pronto, passou por todo esse perrengue aí de construção desse sistema, vem o momento da tomada de decisão. Nas tarefas intensivas em conhecimento, mediante a combinação dos resultados gerados pelo modelo na análise de dados, com seu conhecimento especializado,
o gestor ampara suas decisões tomadas. Uma parte fundamental nessa etapa envolve a customização da apresentação de dados e da virtualização da informação através de relatórios e gráficos, respectivamente. Isso torna os insights mais claros e convincentes, auxiliando as atividades cognitivas dos tomadores de decisão. Você tem informação? Tem. Mas não quer dizer porque você que entende da informática, você que entende do banco de dados e que percebe qual é o caminho rumo a ser tomado, que a pessoa, o gestor, aquele administrador, ele vai entender tudo isso. Então, você conseguir traduzir isso na linguagem dele, através de gráficos, imagens, relatórios, é também uma arte. Então, aqui tem, da nossa área, gente que trabalha somente na entrega final de relatórios, somente na produção desses gráficos, traduzindo a linguagem, traduzindo a parte que é mais voltada para o matemático, mais voltado para alguém que é da tecnologia, para o público comum. Qual a relação da ciência dos dados com a estatística? O sistema solar seria a ciência dos dados e um planeta seria a estatística, ou seja, é somente uma parte. Estatística é um conjunto de métodos e teorias usados para analisar e modelar dados. A estatística não se preocupa em capturar e armazenar informação, por exemplo. A ciência de dados utiliza a estatística, mas muito mais do que isso. Ela também envolve a captura e armazenamento de informações e utiliza algoritmos avançados de inteligência artificial, o machine learning, o deep learning, dentre outros. Então, no caso, a estatística, ela não está preocupada em armazenar isso, ela só tira uma mediana, normalmente ela tira uma média entre aquilo. É como o exemplo que eu falei da lojinha, da loja que tem ali como cliente mulheres de 25 anos. O cliente principal, 25 anos. Ele tirou isso, mas ele não quer saber se era homem, mulher, ele não quer saber se todos os clientes têm essa... Não, ele está tirando uma mediana. A estatística é bem matemática, ela é bem exata nesse ponto aí. Turminha, antes que eu me esqueça, o pessoal estava perguntando agora há pouco aí sobre a nossa avaliação. Eu busquei aqui a informação, a avaliação é para ser aplicada, a nossa provinha é para ser aplicada dia 28, viu? 28 desse mês é para ser aplicado. Então, fiquem de olho aí, isso vai ser comunicado para você por nosso mediador, mas é para ser justamente no dia 28 deste mês. Continuando aqui. Então, a estatística é uma ciência que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados. Ela auxilia na tomada de decisões, mesmo em condições de incerteza. Uma regra fundamental que devemos seguir é a de que a estatística deve simplificar e não complicar a interpretação dos dados. Quanto maior a migração de atividades convencionais para a esfera digital, maior é o fluxo de dados produzidos. 90% dos dados produzidos e armazenados atualmente são dos 2 últimos anos e se duplicam a cada ano, como eu já falei hoje. Ou seja, se a cada ano duplica, a gente tem que sempre pegar, principalmente para tomada de decisões, as últimas informações, os últimos dados. Tem que trabalhar muito em cima disso. Pessoas, empresas, governos, terceiro setor fazem parte desse ecossistema influenciado por esse volume de dados. Então, a não ser que essas informações eu necessite de algo como a gerência de 10 anos, como acontece com o nosso censo. O censo ele deve se repetir a cada 10 anos e a gente tem que fazer a comparação da evolução nos diversas áreas dentro do nosso país dos últimos 10 anos. Então, a gente faz sempre essa comparação. A análise de dados tradicionalmente formulam questões e criam modelos de coleta de dados individuais para explicar tendências a partir da interpretação dos dados para tomar decisões. A ciência dos dados busca o conhecimento demandável a partir de um grande volume de dados para tomar decisões e fazer previsões. Então, a ciência de dados, a gente tem que entender o seguinte: recolher esses dados, trabalhar, tirar informações e tomar decisões em cima desses dados, dessas informações, é nada mais do que tentar fazer previsões. Quando eu digo para uma empresa, no meu sistema, eu consigo afirmar para ela, olha, a produção de soja para o ano que vem você tem que aumentar em 10%, porque vai ter mercado para isso.
Ou seja, o meu sistema avaliou e disse que deve aumentar essa produção. O que acontece se fosse o contrário? Deveria regredir, deveria diminuir em 10%, deveria mudar até o tipo de cultura. Não era soja, deveria passar agora para uma porcentagem maior em cima do milho. E eu dei essa informação errada. É um prejuízo enorme para essa empresa. Então, esses sistemas eles trabalham em cima de previsões. O termo se refere a grande volume de dados, estruturados e não estruturados, que impactam na economia. Os estruturados, dados organizados de forma que são rapidamente recuperados. E os não estruturados, um banco de dados que não contém todas as informações necessárias e organizadas. Então, nossa intenção é fazer essa transição da melhor forma. Observação: dados podem ser estatísticas, textos, vídeos e áudios, dentre outros softwares, como já disse hoje. Tem aqui nesse nosso diagrama, nesse nosso desenho, aquele mesmo passo do ciclo de vida dos dados. Tem ali estabelecer o questionário, adquirir os dados, coletar os dados e inserir dentro de uma base de dados e fazer todo o trabalho, finalizando ali com sua modelagem e entregando o resultado através de gráficos, imagens, tentando traduzir isso para o meu cliente da melhor forma possível. Vamos lembrar sempre o seguinte: vai produzir qualquer sistema, vai trabalhar junto à empresa, até mesmo na construção de um site, na administração da sua rede social, olha o processo do ciclo de vida dos dados dessa empresa. Então, desde o início ali, planejar, coletar, assegurar, descrever, preservar, ou seja, eu passo por todo o passo dentro do meu ciclo de vida, dos meus dados, para poder trabalhar melhor com esses dados, para poder ali avaliar esse dado, para que ele possa ser transformado na informação, mas não simplesmente eu dar um valor àquele dado, transformar ele de bruto para informação, mas eu conseguir extrair o valor necessário para aquela empresa, para o meu cliente, o que ele necessita. E aí, ao fazer isso, é o que a gente chama de Business Intelligence, que é justamente a conseguir utilizar isso no mercado de forma inteligente. Outro assunto que também é interessante relacionar a ciência de dados é o Business Intelligence. Apesar de ambos possuírem características em comum, não se trata da mesma coisa. Tanto o Business Intelligence quanto a ciência de dados possuem como objetivo a utilização de dados brutos para gerar ideias valiosas e aplicáveis ao negócio. A diferença está, então, no método. A parte do ciclo de vida no método. A ciência de dados trabalha com a aplicação de metodologias científicas como a modelagem estatística e o machine learning. Olha só essa reportagem que diz o seguinte: robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado. Então existem, utilizando isso, é o tal do machine learning, que é a empresa utilizando inteligência artificial, ou seja, algoritmos inteligentes, consegue tomar decisões bem mais rápidas do que seres humanos. Por quê? Se a gente for ver aqui nesse caso aqui, o advogado, o que um advogado ele é pautado em gerar ali como defender, como agir diante de um tribunal. Ele busca por leis, ele busca por outros casos como eles aconteceram, ou seja, ele busca por informações. Então eu tenho ali naquele grupo de advogados uma busca incessante por tais informações. Se eu tiver uma inteligência artificial ou um algoritmo onde eu coloco ali as palavras-chave sobre tal item, sobre tal tipo de processo, e ele consegue me gerar ali uma tomada de decisão, é justamente o que esse tal desse robô está fazendo aí. Essa pesquisa que os tais advogados iriam demorar essa média de 360 mil horas, o robozinho consegue fazer de uma forma bem mais rápida. É praticamente, vamos igualar isso no nosso mundo real aqui, de eu falar algo para você da seguinte forma: eu perguntar para você, eu quero que você fale sobre como aconteceu o descobrimento do Brasil. Como aconteceu o descobrimento do Brasil. Você pode sair buscando em diversos livros, buscar informações em diversas enciclopédias, perguntar para diversas pessoas e gerar toda essa sua base de dados. Ou você pode fazer uma simples pesquisa
no Google e ele vai trazer para você todas essas informações trabalhadas, onde você recolhe ali as fontes que você acha necessário, ou seja, bem mais rápido. E aí é justamente o que é dito aqui nessa reportagem aí. Então, como a ciência de dados se relaciona com o Big Data, que é tão falado, o que seria justamente esse tal desse Big Data? Big Data pode ser visto como um combustível. Essas duas áreas combinadas recebem o nome de Big Data Analytics. O Big Data Analytics tem como intuito aplicar essa ciência aos dados processados pelo Big Data através da utilização de métodos de análise cada vez mais avançados. Big Data impõe um desafio adicional à ciência de dados, utilizar ferramentas que possibilitem o processamento de um conjunto extremamente grande de dados em tempo hábil. Ou seja, quando soluções clássicas não são efetivas, é necessário lançar mão de metodologias e ferramentas específicas para lidar com o problema do Big Data. Essa aplicação gera então uma série de benefícios, como decisões mais assertivas e previsões de futuros cenários, como já mencionados anteriormente. Então, o que é esse Big Data? É uma aplicação computacional de ciência de dados que tem por objetivo analisar, extrair sistematicamente informações de grandes volumes de conjuntos de dados para os quais técnicas computacionais tradicionais não são adequadas. Os desafios para a gestão dos dados são classificados em 5 Vs. Então, a gente pode dizer que essa busca em cima dessa base de dados, quando a gente vê o Big Data, seria toda a informação que a gente tem em diversas bases de dados. E como eu posso acessar essas diversas bases de dados e retirar ali em cima disso as melhores informações para o meu cliente, para o meu objetivo, e com isso eu ter ali as tomadas de decisões necessárias para mim. Vamos ver os tais 5 Vs do Big Data. O primeiro é o volume. Segundo dados da SBG Social Good Brasil, o volume de dados criados nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. A produção de dados dobra a cada 2 anos e a previsão é de que ainda nesse ano sejam gerados 350 zettabytes de dados. Em outras palavras, 35 trilhões de gigabytes. E como agora não são apenas humanos que geram essas informações, pois praticamente qualquer objeto conectado à internet está abastecendo o Big Data, ou seja, quanto mais desenvolvida for a inteligência artificial e a internet das coisas, mais dados serão criados. Então, até mesmo você, na tua casa, quando, digamos que você aí faz a instalação de um assistente virtual, como no caso a Alexa, no caso você utiliza no seu smartphone aí o Google. E essa inteligência, ela gera informações. Quando você faz buscas em cima delas, quando você faz perguntas, ela envia para o repositório, o grande repositório deles, o grande base de dados deles, as informações do que você está perguntando, o que você quer. E isso gera uma mediana de vários clientes que utilizam aquele produto do que eles querem. E com isso eles podendo melhorar esse tal produto. Então isso gera também um volume de dados. O segundo V é a velocidade. Quando falamos no uso estratégico do Big Data, podemos afirmar que a velocidade é até mais importante do que o volume em determinadas situações. Isso porque ela é a força que rege a vantagem competitiva. Além disso, pode ser mais interessante ter uma quantidade de um pouco menor de dados em tempo real do que uma enorme quantidade que só poderá ser disponibilizada para uso depois de um tempo considerado. Mas é claro que cada vez mais vemos soluções para problemas de time correto de captação, organização e análise de dados. Já existem plataformas totalmente automatizadas. Elas utilizam o data mining para capturar somente dados estratégicos e relevantes em real time, de acordo com a natureza do negócio e os objetivos de cada empresa. Vamos trazer essa questão aqui da velocidade do Big Data na tua vida aí. Quando você fizer uma pesquisa qualquer, do tipo, você entra no Google e faz a seguinte pesquisa: eu queria saber um pouco mais sobre Tesla, a empresa, não o criador lá. A empresa Tesla, eu queria saber um pouco mais sobre ela. Quando você coloca isso, empresa Tesla, lá no Google, vai aparecer algo como 100 mil resultados de informação ali ao mesmo tempo para você. Ou seja,
o volume foi gigantesco. Mas eu pergunto para vocês vão olhar todos? Seria humanamente impossível. Vocês vão buscar aqueles que estão em primeiros lugares. São os tops, você vai procurar os primeiros resultados. No máximo você vai ali até a terceira página e só. Você não vai buscar todas as páginas e ler todas as informações. Então, o data mine, ele é algo como um sistema que busca aquelas informações, ele faz justamente essa busca nessas informações, mas aquelas que estão mais ligadas àquele tópico que você buscou. É de maior importância quanto a isso. Variedade. Os dados provêm de diversas fontes, redes sociais, aplicativos, e-mails, GPS, cookies, internet das coisas, banco de dados públicos, revendedores autorizados, dentre outros. O que significa que eles não seguem os mesmos padrões e fornecem os mesmos tipos de informação. Assim, a tarefa de compilação e organização dos dados são bastante desafiadora. Assim como o volume, a variedade de fontes de dados só tende a aumentar com o avanço tecnológico. Mas assim como a velocidade, já existem ferramentas que são capazes de lidar com a heterogeneidade de dados e conseguem processá-los e agrupá-los de forma coerente. Então, quando você fizer a seguinte busca, empresa Tesla, vai chegar para você, naquela busca básica do Google, vai chegar várias informações. Vai chegar o site principal deles, vai chegar mostrando algo como escândalos, vai mostrar algo como as empresas rivais dele, vai chegar informação de tudo que é jeito. E aí eu pergunto, você queria saber informações tipo reportagens que saiu lá num jornal na Índia sobre a Tesla? Era isso que você estava procurando? Não era isso. Então, é essa grande variedade de informações que chegou até vocês que aí que dificulta esse trabalho nesses dados. Então é necessário que exista alguns sistemas, algumas aplicações que consiga agrupá-los, consiga criar ali internamente as categorias sobre aquela informação quando você faz uma busca. Veracidade, isso aqui é um ponto-chave, ponto principal, porque esse assunto tem sido pauta recorrente, especialmente nos últimos meses, com tantos dados disponíveis, como separar verdadeiro dos falsos, porque a máquina não entende isso. A máquina ela não vai ver isso. A melhor forma para garantir a veracidade é ao contratar uma empresa que seja comprometida com a veracidade das informações fornecidas e que esteja de acordo com as normas da LGPD e a GDPR, que são justamente as normativas as leis que regem aqui, principalmente dentro do Brasil, a lei dos dados. Segue algumas estratégias eficazes para lidar com as fake news. Primeiro, monitore notícias e publicações sobre a sua marca, seja transparente, seja orientado por dados, determine a fonte da desinformação e tenha um centro de informações. Então, a veracidade dentro de uma busca é muito difícil. É como eu pesquisei sobre a empresa Tesla, em meio àquelas 100 mil informações que chegou, que o Google me devolveu, pode ter certeza que ali vai ter uma quantidade de mentira, ali, uma quantidade de fake ali naquela informação. Principalmente quando eu pesquiso algo mais explícito, mais direcionado, mas não somente uma empresa, mas quando eu pesquiso algo sobre um fato que aconteceu. Então acaba misturando muito. Por quê? Porque o sistema, ou seja, as máquinas, o sistema, ele não vê quem está certo e quem está errado. Ele não tem essa questão humana, que ainda é muito nossa, de perceber que aquilo dali é uma verdade ou uma mentira. Porque aquele resultado que o Google te entrega quando você faz uma pesquisa, quem ficou em primeiro, quem ficou por último, é somente por busca. São o algoritmo que faz busca tal informação em diversas bases de dados e faz uma organização por níveis de buscas, níveis acessados ali por arquivos. Com isso, a intenção dele é que aqueles que são mais acessados, eles são mais novos. E aqueles que são menos acessados, eles são mais antigos. Então, desse modo, ele vai lhe trazer informações mais novas, mas não necessariamente verdadeiras. E, por fim, o valor. Chegamos finalmente ao valor, o último e mais importante V do Big Data.
Por valor entende-se transformar um verdadeiro tsunami de informações em dados que efetivamente podem ser utilizados nos negócios. Ou seja, de nada adianta ter acesso a esse volume massivo de dados se você não puder gerar valor para a sua organização. Algumas empresas realizam iniciativas de geração de valor por meio do Big Data, ao oferecer serviços de inteligência de mercado. Aqui seria algo como, imagine que eu passasse para vocês, olha, eu quero que vocês façam um trabalho de 3 páginas aí escrito sobre essa empresa, a Tesla. Eu quero que vocês me digam o que ela faz da vida, o que ela produz, o que ela está ali a trabalhar no mercado. Qual é a motivação dela? Eu quero que vocês me digam o que é essa tal dessa empresa Tesla. Vai aparecer aquele 100 mil resultados na sua busca do Google. E agora, chegou o momento de você você tem que procurar ali, dentro daquelas informações, quais aquelas que têm um real valor. Será que aquelas que têm algo relacionado, tipo, o dono da Tesla tem um relacionamento fora do casamento? Será que esse tipo de informação tem alguma coisa que eu possa utilizar no meu trabalho para ser entregue na escola para o meu professor? Eu não vou utilizar isso, então ela não tem o valor para mim. Talvez para um site de fofoca ela tenha ali o seu valor, mas para mim ela não tem valor. Então eu consegui retirar ali o valor daquela informação. E aí esse é um dos pontos principais. É justamente o que a gente quer de um sistema para a tomada de decisões, na utilização do Big Data, retirar ali do dado bruto o valor. Então, resumindo aí, 5 vezes do Big Data, nós temos ali a questão sobre o volume, que a gente vê que é o grande volume que é gerado diariamente, a velocidade, que é a agilidade que os dados são identificados e interpretados ali pelo nosso sistema, a variedade, quantidade de tipos de informações apontando pelo mesmo dado, veracidade, essa daqui é a que é mais difícil de ser trabalhada, porque a inteligência artificial, os sistemas, um algoritmo ele ainda não consegue fazer essa divisão do que é verdadeiro e o que é falso. Isso precisa ainda do toque humano. E o valor, que é justamente o resultado final, a combinação de todos os outros V's que me entregam esse resultado final, que é o que eu estou a buscar. Causas que tornam os dados complexos. Linguagem de consulta, tamanho, ou seja, a linguagem de consulta, qual seria a linguagem necessariamente, não falando assim na linguagem humana, mas a linguagem mesmo voltada para nós, a linguagem do tipo de dado que está sendo armazenado ali. Se ele é armazenado num tipo inteiro, do tipo char, se aquela informação que está sendo armazenada em qual linguagem de programação, o tamanho daquele dado, sua estrutura, o modo como ela foi armazenada, dispersão e taxa de crescimento. Bora ver cada um deles. Então eu tenho ali, inicialmente, nessa visão das etapas da criação do meu Big Data, as fontes que vão me entregar os tais dados. E vou armazenar isso dentro da estrutura criada no meu banco de dados. Após isso, essa minha estrutura criada, eu vou armazenar isso, centralizar isso dentro da minha base de dados para que possa, através da estrutura, o modo como eu gerei, eu possa recolher as informações de como eu queira. E isso vai depender justamente da tal linguagem de consulta. A linguagem de consulta vai depender do nosso sistema, de como ele foi criado. Qual a linguagem escolhida? A gente está aprendendo, por enquanto, somente a linguagem C. A gente ainda não começamos a guardar nada em banco de dados, a gente vai ver futuramente, mas tudo isso, a linguagem que é escolhida, qual o tipo de banco de dados que você escolheu, como essa ligação é feita, tudo isso tem que ser pensado. Perdendo clientes, para uma empresa perdendo clientes, motivação, qual seria esse abandono dos meus clientes numa empresa e como eu poderia auxiliar essa empresa nesse problema, nessa problemática. Por que os clientes abandonam o produto ou serviço? Cliente sem fluxo de caixa para manter a assinatura mensalidade. Cliente não vê o valor. Produto não se atualiza e perde qualidade com o tempo. Produto bom, mas serviço ruim. Então a gente vê aqui algumas hipóteses
Então depende muito do tipo de serviço que você tem. Por exemplo, vamos apontar aqui para vamos apontar para um site. Sua empresa diz que ela tem um site e nesse site ela tem uma loja virtual, digamos que uma loja que é física virou virtual. E aí essa loja virtual deles, eles estão perdendo ali o fluxo, eles estão perdendo os clientes. E eles querem que você auxilie eles. Para auxiliar, para descobrir por que eles estão perdendo clientes, eu preciso recolher dados. Eu preciso ter conhecimento dos dados ali, de por que o fluxo está diminuindo, por que os tipos de clientes deixaram de acessar, qual é a motivação dos clientes que acessavam e o que mudou de lá para cá. Então, tudo isso tem que ser verificado. Tudo isso tem que ser verificado. Então, isso depende muito de como esse produto, de como, no caso, meu sistema, esse meu site, ele foi gerenciado durante todo esse tempo, de todo esse período. E isso se envolve, se a gente for pensar, se envolve em diversos âmbitos, como no caso, as fontes de dados para um sistema. Poderá vir da mídia social, ou seja, das redes sociais, poderá vir direto do IBGE, sites de reclamação, ouvidoria, ou seja, depende muito da sua fonte, do tipo de dado que você está ali a trabalhar. Então, o primeiro passo é você ter ideia do tipo de dado que você está ali a receber, que você está a trabalhar, ou seja, como você vai trabalhar com esses dados brutos e como você vai transformá-los. A gente tem que entender o seguinte, não é porque uma base de dados ela tem dados brutos, ela já tem um sistema trabalhando, que foi esse meu exemplo aí de uma loja que perdeu clientes, não é porque ela já tem dados, ela já tem ali dados trabalhados, já tem tomado decisão e ela continua a perder clientes, que você não tem que esquecer os dados brutos. Não, os dados brutos eles sempre estão a ser modificado, a ser trabalhado ali. Estou vendo aqui que estão me perguntando ali, professor, qual é a data da prova? Falei, gente, dia 28, viu? Dia 28 já vai ser enviada para vocês, aí vai depender aí de como a sua escola vai organizar a aplicação dessa prova, vai ser dia 28, viu? Dia 28 essa provinha nossa. Então eu tenho ali no manejo desses dados, criar uma boa primeira impressão, alinhar as expectativas, personalizar serviços e estreitar relações com os clientes. Eu posso apontar esses modos aí de como direcionar, como eu devo manejar esses meus dados. Vamos pensar o seguinte, a minha empresa, essa empresa que eu estou vendo que ela está perdendo clientes, ela está perdendo os clientes e aí eu começo a perceber que ela perdeu os clientes pela metodologia que ela está utilizando, o modo como ela está tratando os clientes, ou seja, ela não está escutando eles, ela não está tendo feedback. Os clientes que estavam nela agora estão indo para uma outra loja e essa outra loja ela tem um contato mais visual, um contato mais próximo ao cliente, ela utiliza redes sociais, ou seja, eles estão trabalhando nessa impressão, eles estão trabalhando justamente nesse contato com o cliente. E aí seria interessante fazer o mesmo, e é por isso que uma das coisas que eu disse aqui hoje foi justamente de você visualizar o que o seu concorrente está fazendo. Conhecimento sobre o público-alvo. Você tem que entender o que o seu cliente está querendo. Mas a minha loja há 2 anos atrás ela vendia muito e agora não está vendendo. Não está vendendo do mesmo jeito. Está reduzindo as vendas. Será que você conhece o seu público? Você conhece a sua clientela? Entende o porquê que eles estão largando você indo para a concorrência? Por que eles estão saindo, deixando de visitar a tua loja? Então é entender um pouco mais sobre o público-alvo. E eu sempre digo isso para vocês. Até mesmo em software, vocês percebem o seguinte, tem aquela parte do feedback. A gente tem que ouvir o cliente. Mas eles falam muitas coisas soltas, tal, é muito difícil, eu tenho que contratar uma pessoa só para escutar isso. Porque a gente tem que entender, a gente tem que recolher esses dados brutos. A gente tem que entender o seguinte, quando a Microsoft, vamos pensar o exemplo da Microsoft, quando ela lança um sistema operacional e ela coloca aquela parte de feedback, fica perguntando para você o que você acha. Quando você entra na loja de aplicativo e ele fica pedindo para você comentar, para você dar 5 estrelas, quando ele fica fazendo esse tipo de coisa,
ele quer o feedback. Quando você entra lá e dá o feedback dizendo, principalmente aquele que diz assim, dou 2 estrelas porque eu não gostei da interface, porque o botão ele some, quando eu viro aqui a telinha do celular acontece tal coisa, a cor aqui agride meu olho. Quando ele começa a receber esse tipo de dado bruto, é aí que a gente tem que trabalhar em cima desses dados. Então a gente não pode virar a cara para esses dados brutos, porque me desagrada. Ele é teu cliente. Se ele é teu cliente, você tem que fazer justamente tentar agradá-lo. Mas esse rumo que está seguindo aí, o jeito que ele está querendo, não dá para mim, não dá certo. Não dá certo eu continuar desse modo aí, nessa visão dele. Mas tem que entender o seguinte, qual é o seu intuito de ter essa loja? Qual é o seu intuito de ter esse site? É justamente agradar esse público. É a sua primeira missão. Cientista de dados, especialistas analíticos com habilidades técnicas para resolver problemas complexos, explorando o que precisa ser resolvido. Matemáticos, cientistas da computação, observadores de tendências e estatísticos. Cientista de dados, a gente pode dizer que é justamente aquelas pessoas que se formam principalmente na área de banco de dados. Você fez uma graduação em banco de dados. Então você está se formando como cientista de dados. A sua vida vai se transformar em algo como minerador de dados. É justamente aquela transição ali, o ciclo de vida de dados que eu falei agora há pouco, é você acompanhar aquilo e conseguir trabalhar da melhor forma aqueles dados, não importando o tipo de empresa que você está. Seja o agronegócio, seja uma loja de variedade, seja o que for. Aí você conseguir entender o teu cliente e conseguir retirar os dados para as tomadas de decisões junto àquele cliente. Tarefas de um cientista de dados: coletar grande quantidade de dados não estruturados e utilizá-los em formatos acessíveis, ou seja, os nossos dados não estruturados é o que eu venho falando sobre os dados brutos. Conseguir trabalhar em cima desses dados. Resolver problemas de negócios usando técnicas orientadas por dados. Ou seja, o teu sistema, você verifica esses dados não estruturados, consegue transformá-los em informações valiosas e entrega isso no ponto final, no seu relatório final. Compreensão estatísticas, testes e distribuição. Olha os testes aqui, ou seja, as simulações. Você entender que algo como... Vamos pensar que você pegou agora um cliente. Esse cliente ele diz o seguinte para você, que ele quer aumentar o fluxo de caixa dele, a loja dele. Ele trabalha somente na cidade de São Paulo, mas ele quer aumentar indo para outros locais. Ele quer ir agora para a Bahia. O público baiano é igual ao público paulista? Não é, gente. A gente tem que entender que cada público, até mesmo dentro de uma mesma cidade, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar isso. Buscar esses dados da diferença desse público. Então a gente sai buscando essas informações, faz as tais simulações, verifica outros que já trilharam esse caminho, ou seja, você verifica os concorrentes que estão ali naquela área, verifica qual foi as dificuldades que eles sofreram, para que você possa até se desviar desses buracos. Atualizado por técnicas de análise e buscar padrões nos dados e identificar tendências. Ou seja, isso aqui, gente, identificar essas possíveis tendências, ou seja, como agradar o teu cliente. Eu percebi que a loja que eu estou a trabalhar, ali, ela tem ali o seu uso no seu site, ela tem ali os seus clientes, e ele está me dizendo que ele perdeu muitos clientes. E aí na minha busca, estão me perguntando aí, até se isso é usado também nas redes sociais. É justamente esse assunto agora, é justamente isso que eu vou falar agora. Essa empresa, ela perdeu clientes e ela está procurando para onde foram meus clientes. Para onde? A gente sabe que hoje em dia todo mundo está conectando as redes sociais. Tem gente que está utilizando empresas que estão ali com perfil dentro de redes sociais como Instagram, TikTok. Como é que uma empresa, vamos pensar assim, algo como uma empresa grande como o Magazine Luiza, a Magalu, ela tem um perfil dentro do TikTok. A gente olha assim, a primeira visão, isso não tem nada a ver, TikTok não tem nada a ver com essa loja aí. Claro que tem, é o marketing. E aí a pergunta que você deve fazer não é se isso está funcionando. Você tem que perceber que outros estão usando e está funcionando.
você tem que identificar essas tendências e chegar para essa pessoa e falar, olha, o teu site aqui, ele está indo do jeito que acontece com vários outros sites. Todas as empresas, elas estão acabando deixando o site, está diminuindo o fluxo. Por quê? Porque eles estão indo para outras mídias que você não foi. Eles estão criando aplicativos, eles estão trabalhando em redes sociais, ou seja, eles estão indo para diversas outras áreas. Eles estão atendendo ao que o público quer. Não é necessariamente... Vamos pensar o seguinte, você aí, gente, quantos aplicativos de loja você instalou no seu celular? Ah, eu quero comprar uma roupa, aí você vai lá e instala o aplicativo da loja. A gente vê que um aplicativo direcionado àquela loja está diminuindo, porque as lojas estão preferindo ter algo como dentro de uma rede social. A pessoa quer, eu queria ver como é que é os produtos de tal loja. Você vai lá no Instagram e vê as fotos daquele produto, você busca desse jeito. A gente tem que entender isso e identificar essas modificações, essas tendências. Alguns profissionais são proficientes em habilidades estatísticas e matemáticas. Também é bom a gente saber um pouco mais sobre matemática. A gente vai trabalhar como cientista de dados. Enquanto outros são proficientes em habilidades de ciência da computação. Outros ainda têm uma forte visão de negócios, enquanto outros são mais focados em desenvolvimento de produto. Então, não é necessariamente porque você é bom em matemática que você está distante da ciência de dados. Não é necessariamente porque você tem uma pessoa, você é muito administrador, tem essa visão de negócio, que você não possa ser um cientista de dados. Então, existem as diversas sub-áreas aí. Tá aí. Eu separei cada uma delas aí desse modo, trazendo para você nessa nossa imagem. Tecnologia, tem os gestores estruturados. Na matemática, a parte de modelos gráficos, algoritmos. Então, tem as diversas divisões aí que depois vocês podem dar uma olhada aí. Aquela que se adequa mais ao teu jeito de ser. O cientista de dados deve focar não apenas nas habilidades técnicas, mas também nas suas habilidades pessoais, principalmente na comunicação. O objetivo final de qualquer análise de dados é gerar suporte para a tomada de decisões. E isso precisa ser comunicado de forma eficiente, ou todo o trabalho da análise de dados não fará muito sentido. Então não adianta você entender os dados brutos, conseguir fazer a transformação desses dados em informações válidas. Essas informações vão ser criadas as tais tomadas de decisão, se você não consegue dizer para o teu cliente como isso acontece. É como o cliente aí que eu falei que estava perdendo, a lojinha que estava perdendo os clientes e não sabia o que fazer. Eu vou chegar para ele e vou falar de qualquer jeito? Não, o interessante é você mostrar que loja tal aumentou a quantidade de vendas utilizando tal rede social. Você mostrar essas outras ferramentas para ele. Não só apontar o erro dele, mas mostrar onde ele pode mudar. Bora ver aqui algumas questões aqui sobre esse nosso tema, gente. Esse nosso Big Data. Primeira questão. Quem quiser aí me acompanhar no nosso chat aí, já apontar aí, letra tal, letra tal. Primeira questão. Qual será a resposta aí, gente? Depois de conversar em uma rede social sobre algum assunto, surgiram propagandas relacionadas exatamente ao que você estava falando. Parece até que todo mundo o nosso celular está escutando a gente, né, para fazer esse tipo de publicidade. Existe uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir do conjunto de dados, nem sempre estruturados, que não são analisados por sistemas tradicionais. Esta área denomina-se, ou seja, é muito o que a gente falou hoje, não estruturados, gente. Qual é a área que trabalha com dados não estruturados, os dados brutos, que a intenção dessa área é só armazenar tudo isso? Está na cara que é o que mais a gente falou hoje, que é o nosso Big Data. É a área que toma parte como um todo, ela pega todas essas informações. No âmbito da ciência de dados, na definição de Big Data, utilizam-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5 Vs. A gente falou sobre eles hoje, porém, a base necessária para o reconhecimento do Big Data é formada por 3 propriedades, ou seja, são 3 propriedades principais aqui que a gente viu hoje, que é a questão sobre a
variedade, a gente sabe que a quantidade de dados que chega são muitos, velocidade, muito rápida, a gente necessita disso, entrega rápida de dados, e o volume. Por fim, a gente sabe que a questão sobre a veracidade é algo que está ligado ao Big Data, não, porque eu falei que é muito ligado à questão sobre o ser humano. Em relação ao Big Data e Analytics, julgue o próximo item. Um dos 3 Vs de Big Data refere-se à variedade. A gente falou sobre a variedade de dados chegando a nós, que está relacionada a métodos para identificar se um conjunto de dados pode ser considerado Big Data. Então, a variedade ela seria justamente isso. Ela está relacionada a métodos para identificar se os conjuntos de dados. A gente vê que não. Por quê? Porque os dados provêm de diversas fontes, gente. A variedade é justamente isso. É o dado prover de diversas fontes e não a questão sobre identificar. Mas a variedade, esse V aí do Big Data, é perceber que a gente tem uma variedade incrível. Os dados provêm de diversos locais, diversas bases de dados diferentes. E isso, sem dúvida nenhuma, é a parte mais desafiadora dentro do Big Data. Sobre o BI, o nosso Big Data, é correto afirmar que... O que podemos dizer aqui dentre eles? Eu já vou logo apontando aqui que o BI é um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar os dados para auxiliar na tomada de decisão. Aí, nossa última. A respeito de análise de dados, ou o BI, o Business Intelligence, OLAP, gente, é um outro sistema de entrega de decisões, é o sistema para entrega de decisões. E Data Warehouse, os grandes servidores, julgue o item subsequente. Aí ele pergunta, o BI se baseia na transformação de dados em informações, depois em decisões e por fim em ações. O tal BI realmente é isso, ele se baseia nessas transformações, ele se baseia justamente nesses dados transformados em informações para, por fim, ser transformado nas tais decisões, a tomada de decisão. Então, podemos dizer que está correto. O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço. Então, essa questão é um pouquinho antiga. Região, modelo e cor. Então, ele requisitou esse relatório aí por esses itens. Nessa situação, no contexto de análise de informação, o relatório representa informação. Correto, isso aí está certíssimo. Certíssimo também. Por quê? Porque a informação é justamente isso, é levantada em cima desses dados, do parâmetro que eu falei hoje. Dado 3 conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda respectivamente à tecnologia referente a cada um desses conceitos. Processo de explorar grandes quantidades de dados, a gente sabe que o processo de explorar é o Business Intelligence, ou seja, o processo de... Só temos 2 aqui na letra E e na letra C. Refere-se ao processo de coleta organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de dados. Esse aí é o Data Warehouse, falei pouco dele hoje. E, por fim, depósito de dados digitais que servem para armazenar informações detalhadas relativamente de uma empresa, que é o Data Mining, que é o trabalhar melhor nessas informações. Então, ela deve estar na letra C. Isso, é isso aí, gente. Letra C. Vou deixando uma dica para vocês, dica de leitura. Nem dica de leitura, gente. Dica de filme. É um documentário, gente, isso aqui. Tá? Vocês encontram ele fácil dentro do YouTube. The Human Face Big Data. Turminha, vou agradecendo vocês a participação de vocês nessa nossa aula de hoje. E a gente se encontra na nossa próxima aula semana que vem. Até mais!